Bom dia, eu sou Sócrates Roberto Fusinato. Como artista, me intitulo Istmo Rumeiro. Sou o diretor e dramaturgo do espetáculo Solilóquios, Formas Várias de Se Deixar Falando Sozinho até a Mudez do Verbo. E nessa manhã de segunda-feira, 7 de março de 2022, em Caçador, a gente começa uma conversa aqui. Eu falo a gente no sentido bem caçadorense mesmo, acolhedor, com a psicóloga Genéia Lucas dos Santos, que coordena o CREAS aqui no município de Caçador. Então, é uma conversa. A Genéia, ela assistiu ao espetáculo Solilóquios, ela participou, digamos assim, desse olhar técnico com relação à construção das cenas. O espetáculo ele aborda a temática da tentativa de suicídio, então é um tema delicado e que no nosso município é um tema muito sério, porque eu acho que a gente precisa melhor discuti-lo. Então, a proposta dessa conversa hoje inicia por aí. Bom dia, Gené, tudo bem? Bom dia, Sócrates, tudo bem e você? Tudo jóia. Então, eu passo para você a palavra de imediato, para que você fale um pouquinho do CREAS, que é o espaço onde você desenvolve o teu trabalho e aplica, né, a tua formação como psicóloga e doutoranda em psicologia, prestes a defender, né? E, enfim, vamos começar por aí a nossa conversa. Então, aqui o CREAS, né, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então, assim, o CREAS, nós aqui temos algumas equipes de serviços, né, então, psicólogos, assistentes sociais, temos advogada também, temos educador social. Então, a ideia do atendimento aqui justamente é quando a pessoa, né, o indivíduo, ele tem alguns dos seus direitos violados. Então, ele vem para o CREAS, né, quando ele tem uma violação já de direitos. Então, o CREAS, ele está na média complexidade, que a gente chama, né? Existem os CRAS, né, que é Centro de Referência também de Assistência Social, mas na básica, né? Então, é na básica, na complexidade básica. O CREAS já é na média, então, assim, é onde nós fazemos essa questão mesmo do atendimento, essas pessoas que já vêm encaminhadas para nós, ou elas vêm em relação ao Conselho Tutelar, Vara da Família, Ministério Público, delegacias, fóruns, né, às vezes por denúncias também. Então, nós já trabalhamos, né, com um público que, de certa forma, já existe uma situação de violação, né, desses direitos, ou de violências intrafamiliares, ou, né, contra terceiros, enfim. Então, o que nós hoje temos um serviço chamado CEPRED. Então, esse serviço, ele atende pessoas idosas e com deficiência. Então, pessoas que, de alguma forma, estão sendo lesadas, né, lá nos seus direitos, né, primordiais à vida, à saúde, à educação, aos cuidados básicos. Então, elas acabam vindo para cá. Por já uma determinação, ou por uma denúncia, ou por uma determinação legal. Inclusive também quando não tem mais familiares. Às vezes não tem familiares, não tem, né, ninguém que possa atender ou cuidar dessa pessoa. Então, nós fazemos esse trabalho dessa acolhida, né, de avaliação, né, esse estudo social para avaliar a situação, o que pode ser feito para fazer os encaminhamentos, né? Então, essa pessoa passa a ser acompanhada, e os direcionamentos que a gente pode fazer em relação a encontrar uma família extensa para que possa atender essa pessoa, ou alguma pessoa, né, que de direito de fato possa ficar responsável, né, como curador dessa pessoa, ou até mesmo, né, a gente às vezes faz alguns encaminhamentos para algumas instituições de longa permanência, né, nesse sentido, para a questão de idosos, ou pessoa com deficiência. E aí também nós temos um outro serviço, que é o Medidas Socioeducativas, né, e Liberdade Assistida. Então, seriam para aqueles menores que, né, cometeram algum ato infracional, né, e que acabam, então, vindo para cá para ser atendido em medidas socioeducativas, ser acompanhado nesse processo onde ele está cumprindo uma pena aí, ou seja, de serviços à comunidade, ou na própria
Outras questões também que forem determinadas na sentença dele. Então, a gente faz também esse acompanhamento. Temos um outro serviço chamado PAEF aqui também, temos psicóloga e assistente social também, onde tem famílias, onde teve algum tipo de violência, negligência, às vezes essa negligência com os filhos, ou às vezes essa família teve os filhos encaminhados para o conselho tutelar para uma entidade de acolhimento, enfim. Então, o nosso trabalho é tentar reorganizar essa família, orientar, trabalhar com ela para que, de repente, ela possa receber esses filhos de volta, ou possa se reestruturar no seu convívio, né? E, claro, quando vem uma sentença, ou quando vem uma indicação, a gente tem que cumprir também aquilo que foi determinado. Então, de certa forma, a gente trabalha muito vinculado aí essas questões aí do Ministério Público, né, para a infância, então aqui no CREAS, né? E a gente tem os serviços da alta complexidade, que são Casa de Passagem, Casa do Índio, que são abrigos, né, para as pessoas moradoras de rua, né, da Casa de Passagem, e os indígenas também, quando estão aqui em Caçadoras, até inclusive essa semana que vai ser oficialmente inaugurada, né, digamos assim, vamos dizer, né, a Casa do Índio, que está formada, para poder também atender essa população, para que não fiquem nas ruas. Então, o trabalho do CREAS é voltado, né, a esse público, principalmente. Então, assim, diferente dos CRAS, né? Os CRAS atendem toda a população que tem algum tipo de vulnerabilidade, né, para atender as suas necessidades básicas. Nós já envolve uma questão de violação de direitos. Tá certo. Nossa, é uma área imprescindível, né? Porque ela aparece muito forte na esfera do direito. A questão do abuso, do pátrio poder, das disputas em torno disso, Estado e família. Exatamente. Eu acho que é a zona mais complicada, assim, até que ponto, né, os pais deixam esse papel de lado por um decreto do Estado, até que ponto a psicologia consegue restabelecer isso. A psicologia em todas as áreas, né, das humanidades, digamos assim, porque o direito ele é cruel, né? E ele precisa ser, porque essas situações são bem limites e a gente não consegue conviver com elas e admitir que elas existam, porque envolvem aí a infância, envolve a adolescência, envolve o projeto de vida, né? Exato. E a impossibilidade disso. Então, a violação do direito nessa esfera familiar e do ponto de vista penal, criminal, é algo muito muito sério, e que bom que vocês têm esse olhar, porque como graduado em Direito, eu sempre questionei muito isso, né? Onde é que estão os psicólogos? Onde é que estão os psicólogos? Quando a gente pensa na questão das instituições fechadas, nos hospitais psiquiátricos, né? Penais, nas penitenciárias, nos presídios, nos espaços de ressocialização dos jovens infratores, dos menores infratores, né, para usar a expressão jurídica correta. E aí, muitas vezes, esses profissionais não conseguem, né, uma entrada nesses espaços. E eles acabam lidando muito mais com o que acontece fora dos espaços, em termos de violação do direito. Qual que é a principal dificuldade que você enfrenta no teu trabalho? Se você pudesse trazer isso para a gente, assim, o que é? Ou quais são, né? Pode ser mais de um. Bom, nós temos dificuldades normais, no sentido de, dizer assim, em serviço público, né? A gente sempre tem algumas dificuldades com relação, às vezes, ao financiamento disso tudo, em relação a verbas que, em todos os sentidos, a gente sente isso, né? Digamos assim, a falta de verbas, muitas vezes, para se, né, fazer o que é o suficiente. Temos, claro, os repasses, enfim, mas eu acredito que a demanda é muito maior, né, muitas vezes, do que o que a gente, às vezes, tem disponível. E, claro que nós temos, assim, tem a questão da própria família, né, de fazer o usuário, fazer aqueles familiares entenderem qual que é o processo, aderirem aos serviços, realmente se dedicarem, participarem, porque, assim, aqui é um momento, assim, que
quando as pessoas vêm, elas precisam ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, né, nesse sentido, para poder, digamos assim, se ressocializar, aquilo que você falou, se ressocializar, ter um projeto de vida. Então, eu diria assim, precisam de muitas coisas além, né, nós aqui tentamos orientar, tentamos trabalhar, enfim, mas existe todo um meio, né, que a pessoa convive, um ambiente, e assim, a vulnerabilidade em si é difícil, né, da gente lidar, porque às vezes as pessoas têm muitas necessidades, hoje a gente tem, de certa forma, às vezes as pessoas têm um grau, né, de estudo não tão alto, né, então, falta, às vezes, um estudo, falta conhecimento de alguma atividade, falta, às vezes, encontrar um trabalho. Aqui nós tentamos, né, organizar para encaminhar para um trabalho também, né, organizamos aqui para quem não está com o filho na escola, vai para a escola, vai para a creche. A gente tenta fazer, né, mas há essa dificuldade mesmo, às vezes, do próprio ser humano, de compreender, né, essa mudança que precisa na vida. E a gente sabe, eu como psicóloga digo assim, é difícil fazer uma mudança, você no indivíduo, enquanto você está numa rede, né, você tem uma rede toda de pessoas que você convive. Então, às vezes, a mudança, ela não é só daquele indivíduo, daquele familiar. Precisaria de toda a família entrar naquele ritmo, fazer aquela mudança, né, para que seja mais fácil, né? Então, é como, digamos, um dependente químico, né, que você tem uma família toda que está envolvida com algum tipo, né, de substância psicoativa e você vai tratar apenas um. Né? Então, aquele não consegue, às vezes, ter tanto sucesso no tratamento em função daquele meio que ele está. E, às vezes, o retirar tem impactos também, né? O retirar dali tem impactos, né, para a vida toda. Talvez, né, ele vai se reconstruir, porém, vai ter, sim, impactos que tem que ser trabalhados lá no futuro. Isso que eu imagino, assim, quando as crianças são retiradas de famílias, né? Então, é pela segurança, enfim, né? Vai ter uma nova oportunidade, mas não deixa de ter um impacto emocional que tem que ser trabalhado. E como você disse, né? Então, o acompanhamento do psicólogo é super importante. As nossas entidades, a maioria, estão nas conveniadas aqui em Caçador, tem psicólogos nos abrigos, né, para fazer esse acompanhamento também. Legal. É esse desafio diário aí, né, de viver em grupo, de viver em bando, Lidar com em pessoas, sociedade. né, em sociedade, em grupos, né, não é fácil. É. E me diz, me fala um pouquinho da tua profissão, como é que é a tua relação com a psicologia e um pouquinho do espetáculo, se você puder também, nessa relação que a gente vai estabelecer aqui entre a problemática social do suicídio, as artes e a psicologia. Fala um pouquinho da tua trajetória como psicóloga e o que você achou do espetáculo, assim. Então, como eu até já tinha comentado contigo, né, a minha primeira formação foi administração, e eu me identifiquei com a área de recursos humanos, com a área de pessoas. E aí depois eu fui fazer uma pós na área de pessoas, eu fui trabalhar, né, fui para o mercado de trabalho, fui para empresas, trabalhar em área de RH, e o que eu me chamava a atenção, assim, disse, olha, eu quero, né, quero entender mais pessoas, eu acho que só o que eu sei não é o suficiente, então eu fui buscar fazer psicologia. Foi aí que eu busquei a psicologia. Então, a minha experiência maior na área de psicologia, ela sempre esteve mais voltada à área organizacional, aquele contexto das empresas, dos trabalhadores, né, as pessoas nos seus trabalhos, enfim. E uma coisa que sempre me chama a atenção justamente nesse sentido, assim, pensando, né, na nossa sanidade mental, na nossa saúde mental, essa relação com o trabalho, né, essa relação do homem com o trabalho, que eu entendo que ela é muito ligada, eu diria assim, que as pessoas, ela é a identidade dela, né, de certa forma, é ela e o trabalho. Então, assim, já tem muitos estudos que falam, né, quando a gente dissocia a pessoa do trabalho, às vezes ela não consegue lidar muito bem com isso, muitas vezes ficam depressivas, né, desenvolve uma série de transtornos em função desse desligamento. A gente pode notar, às vezes, quando as pessoas se aposentam, ou não se preparam para esse momento da parada,
de trabalho. E aí a gente sente muito essa relação da depressão, desse sentido de não ter uma utilidade, porque nossa cultura, ela coloca, né, na nossa cabeça que para a gente, né, o trabalho dignifica o homem. Então, quer dizer, eu preciso sempre trabalhar, então, para ser digno, ter esse sentido de ocupação, de ser útil, né? E quando isso, você, de repente, né, de certa forma, você está desempregado por muito tempo, ou alguma coisa nesse sentido, isso gera toda uma questão de frustração. E isso, eu, assim, avalio que tem muito a ver com a questão do suicídio, porque um dos motivos, dos principais motivos, né, de suicídio também é essa questão de sem emprego, sem trabalho, outras questões relativas às frustrações, às pressões, ou mesmo insatisfações, assédios, né, eu falando aqui desse lado um pouco voltado nessa ligação com o trabalho. Mas a gente sabe que tem N outras situações, né, outros motivos também, que as pessoas chegam a esse, né, a tomar essa atitude. Então, assim, a minha ligação, né, com a psicologia é mais ou menos assim, olhando nesse sentido. E quando eu vi a peça de vocês e assisti, né, a peça, eu vi ali muitas pessoas, né, de certa forma eu olhei e analisei, é uma catarse que cada um está tendo, né, uma catarse ali, que eu acredito que qualquer um que estivesse assistindo, talvez, de repente, teria muita coisa para colocar ali. Então, eu olhei aquilo e vi, está representando muitos brasileiros, muitas pessoas que estão com todos esses sentimentos ali presos e não conseguem soltar. De certa forma, entendi que um movimento de libertação, naquele momento, assim, é onde você coloca tudo que você precisa para fora. E que eu acredito, assim, que quando as pessoas elas têm essa possibilidade, digamos assim, de trabalhar essas coisas que angustiam, talvez o suicídio seria diminuído, né? Porque eu acho que esse fato das pessoas segurarem tudo, prenderem todo esse sentimento, que é aquela bomba, né? Que quando ela estoura, a pessoa não vê mais uma possibilidade. Então, eu achei, assim, um espetáculo sensacional, do ponto de vista com relação ao tema que foi abordado, acho que bem pertinente. Eu agora não estou acompanhando assim, os números, né? Mas já tivemos picos altos, né, de suicídio, inclusive no nosso município. Então, acho que é um tema que tem que ser discutido, tem que ser falado, pensado, pelo menos, em questões, né, para se tratar isso. Claro que hoje eu te diria assim, existem várias coisas que a gente fica com receio, né? A gente tem medo de falar demais, falar de menos, mas acho que é importante, entre as entidades, entre os profissionais, né, que trabalham, que estão envolvidos na causa, conversarem mais sobre isso, para ver como nós podemos abordar, como nós podemos tratar, né, essa temática da melhor forma, porque ele está aí, né, então, e continua acontecendo, e eu vejo que é uma necessidade, né, de olhar para isso, né, de alguma forma. Eu não sei se eu coloquei tudo que você me perguntou. Não, sim. Eu fiquei bem feliz porque você usou uma expressão que eu acho que tem tudo a ver com a proposta que eu, como dramaturgo, trouxe ao espetáculo Solilóquios. Ele tem essa visão de uma espécie de grupo de autoajuda, de um grupo de ajuda, né, onde as pessoas se ajudam, mas ele é muito mais esse espaço de libertação mesmo, esse movimento de libertação que você colocou ali. Eu gostei, vou trazer agora essa expressão, vou mencionar teu nome e vou trazer para os ensaios e para a continuidade, que eu acho que é isso, assim, não tem... A gente tenta ali no espetáculo fugir da questão dos rótulos sociais e que aprisionam muito, né? O estigma, o estereótipo, a infanticida, a atriz esquizofrênica, a cantora alcoólatra, o político corrupto e fazido. São todos lugares comuns, assim, ou o indígena, né, que viola as regras da própria comunidade. São todos lugares comuns no sentido de que ali as pessoas não conseguem
realizar um movimento de libertação. E aí elas, colocando para fora, elas mostram a singularidade, né? O que elas têm de individual. E que o que precisa ser observado é aquela situação individual. E não o rótulo que arrebanha, né? Que coloca todo mundo numa mesma vala comum. Exato. Então, eu acho, às vezes, assim, eu não estou fazendo uma crítica absolutamente, né? Uma crítica que desconsidere totalmente um trabalho coletivo, porque é importante, né? E as pessoas criam laços, criam amigos, né? Você mencionou a situação do usuário de drogas, né? O usuário de drogas, eu acho que ele chega a uma situação que ele e a droga numa solidão tão absurda que ele já não tem possibilidades de relações. Então, essas instituições como os CAPs, como o CREAS, o CRAS e todos esses espaços aonde se observa as dificuldades e os problemas sociais, mas muito mais o CAPS-AD, no caso, né, voltado para essa situação, eles criam esses laços de amizade, então eles percebem uma possibilidade de convívio, de socialização. Só que esse movimento de libertação ele é muito importante para o indivíduo, né? Falar um espaço que seja de cena, mas que não seja de julgamento, né? Que eu possa falar, sim, sobre o canibalismo entre os índios, que a antropologia fala e estuda, que eu possa falar do infanticídio ou da infanticida que se coloca em público para falar da sua história, ou da pastora que rouba, literalmente, né, um ato de violência que ela comete contra os fiéis e quer fazer da igreja uma empresa, que esses discursos apareçam, né, apareçam como, não para diminuir ou para colocar, categorizar esses personagens, por exemplo, como se todos fossem doentes mentais. Então, esse é um recorte que eu estou tentando trabalhar com os atores para que a gente veja ali cenas individuais e muita responsabilização, consciência, tomada de consciência e um movimento para superação mesmo, e não um espaço para a figura do indivíduo considerado um coitadinho, né, ou aquele que não consegue andar com as pernas próprias, falar, abordar a sua problemática. Então, acho que essa é a grande missão, né, da assistência e o assistencialismo. No direito, a gente coloca muito essas expressões de maneiras separadas, assim, né? A Constituição fala em assistência social e não em um assistencialismo que você faz do outro, quase um coitado, que precisa ser conduzido do berço ao túmulo. Emancipar, né? Emancipar. Exatamente. O usuário, o cidadão, para que ele precisa, às vezes, de uma assistência no momento de necessidade, mas a ideia é que ele possa se emancipar, né? Ele possa ter a própria vida dele, enfim, colocar ele numa situação que ele possa andar com as próprias pernas, vamos dizer assim, né? Então, a ideia seria independizar, deixar ele mais autônomo. Essa aqui é a ideia. E aí que entra essa questão que a gente nota, né, que uma das dificuldades é essa questão de visão mesmo, às vezes a falta de ter um projeto de vida, falta de, né, olhar o seu futuro de uma forma diferente. Então, assim, que eles veem a situação passada, né, olhando, pensando aqui nos nossos usuários, vendo o seu histórico familiar, enfim, situação toda de vida, não olham uma possibilidade. Então, e às vezes, assim, ele, como o psicólogo dizer, às vezes eles não têm essa condição de olhar sozinho. Então, é por isso que precisa de intervenção, né? Essas intervenções são necessárias para ajudar ele a ver, ter uma possibilidade de ver algo diferente, pensar diferente para o futuro dele. Né? Então, criar novas imagens, né? E aí pode vir muitas ideias. Então, recriar o seu passado, ressignificar, criar novas imagens para o futuro, né? Então, para que ele seja uma pessoa mais autônoma e consiga. Só que, quando a gente fala disso, existem essas ligações, esses laços, esses vínculos, que muitas vezes são difíceis de quebrar para que você possa fazer essa mudança, né? E aí também, claro, uma série de preconceitos, cada profissional pode entender de uma forma. Eu estou falando da forma que eu entendo. Muitas vezes nós temos que romper barreiras, porque uma vez era seguro, não sei se foi uma vez, né? Era seguro como o espaço intrafamiliar, né? Hoje não é mais seguro, a gente vê todos os dias aí
né, nas violências que a gente percebe entre as famílias, enfim, que às vezes nós aprendemos o desamor na própria casa, né? Então, né, já dizia a Gayarsa, né, que a gente aprende o desamor em casa, entendeu? Então, esses laços, às vezes, eu tenho que quebrar esses laços né, com essas violências todas, e às vezes eu tenho que seguir uma nova vida, e isso que é difícil, seguir uma nova vida, fazer um novo projeto, criar uma nova imagem de futuro. Ah, muito legal. Fiquei feliz aí com a tua leitura, porque ela não tinha aparecido ainda nessas conversas, essa ideia da libertação mesmo, do movimento de liberdade. Foi a forma que eu vejo, assim, por exemplo, o suicídio, para mim, se for traduzir, eu entendo que é a libertação que essa pessoa, ela está tão sufocada, ela está tão, né, que ela vê como uma solução para os seus problemas, né? Ela vê como uma libertação. E aí que é essa questão, se isso for identificado antes, em um tempo, talvez se consiga trabalhar essa ideia que a pessoa tem, né? essa cognição, essa ideia toda, reverter esse quadro, né? Que há possibilidade de rever, que há solução, né? Que se pode buscar uma solução para isso que prende, para isso que está, né, ali, e que às vezes a pessoa, quando ela toma essa atitude, ela não conseguiu ver. Né? É isso aí. E é uma libertação, muitas vezes, né, quando é um ato consumado, que ela não tem volta, e quando é uma tentativa, a gente precisa lidar, né, com todo o entorno que envolve aquele ato, e são altos índices, né, no município, por exemplo, de crianças que se automutilam, que é um fenômeno que agora, contemporâneo, aparece às escâncaras, assim, na sala de aula, os professores dando aula, de repente observa a criança com as lesões no corpo, no braço, enquanto escreve né, copia a lição no caderno. Como é que você vê essa situação da ideação suicida, esses problemas sociais que envolvem a temática do suicídio? Não só o ato consumado, porque nessa situação a gente não tem muito o que fazer, né? O IGP, são Sim. outras instituições que vão lidar ali com a impossibilidade de solução. Ainda que para o indivíduo, né, tenha sido uma escolha no sentido da única libertação possível daquele sofrimento. Sim. Como é que você vê essa situação do suicídio no município? Porque é bem grave, né? Assim, a ideação, eu penso assim, é o começo de tudo, né? Então, acho assim, que precisa muito trabalhar a prevenção, né? Então, quando se trata de crianças, como você está trazendo, né, que a gente percebe isso nas escolas, que é uma fala já dos professores, enfim, dessa estatística, eu diria assim, é a questão preventiva mesmo, das próprias famílias, né? Então, assim, olhar mais, né, acompanhar mais esse jovem, esse adolescente, essa criança, em todos os sentidos, né? Então, desde o que ela está assistindo na TV, desde os jogos que ela está, né, usando no celular, enfim, eu acredito assim, muito nessa questão da prevenção, né? Prevenção que começa lá na família, de atenção, de cuidado, a escola também no seu papel, né? Ou trazer responsabilidades para a escola que não é dela, eu acho que a família tem que, né, atuar mais, né, preventivamente em cima, acompanhar mais os filhos, participar mais. Eu diria que é uma mudança de vida, né? E quando se tem filhos, olhar, pensar nessa educação, olhar o contexto, fazer mais atividades juntos, né? A família se unir mais, estar mais presente, porque eu acredito que isso trabalha bastante a questão, né, da prevenção. Essa questão de, né, estar, da atenção mesmo, de estar presente, do amor em si, né? E a escola também acompanhando, acho que trazendo algumas projetos que complementem, né, essas questões aí, para estar acompanhando. Porque ali, eu acho assim, é o começo de tudo, né? Então, quando já começa a aparecer os primeiros sinais de mutilação, é o alerta já para procurar ajuda, para já começar a fazer um trabalho, porque
é difícil de diminuir sozinho, né? Então, geralmente a coisa vai agravando, né? Vai passando para outro patamar. E hoje, assim, também a questão das drogas está muito presente hoje, né? Desde a criança, no adolescente. Então, é algo que, às vezes, já no início, né, a coisa é controlada. Depois a gente sabe que passou de um determinado ponto, né, o usuário já perde essa questão do controle, e aí começa aquele aprisionamento, né, que a gente diz, todo aquele aprisionamento, aquela ansiedade, e tudo aquilo que, de repente, vai gerar outros efeitos. Né? Então, eu acho que a prevenção é fundamental, isso tanto da parte que compete às entidades, né, escola, né, questão pública mesmo, e com relação, acho que a família também é importante também trabalhar bastante esses quesitos aí. Muito grato por essa manhã, por essa conversa. Admiro muito o teu trabalho, a tua pessoa, né, como profissional, professora universitária também, e lidando com assuntos que a maioria, assim, olha, não, deixa para outro. Que alguém cuide, que alguém faça, que alguém fale sobre, que alguém se responsabilize. Acho que essa ideia da responsabilidade é algo muito sério em qualquer setor da esfera pública, né? Dessa vida que organiza a comunidade, a convivência, a possibilidade de coexistir numa diferença radical, né? Cada um tem a sua própria diferença e aí conviver às vezes fica difícil. Mas admiro o teu trabalho e o teu olhar sobre o espetáculo Solilóquios. Agradeço a tua presença lá em dezembro, né? A gente começou essa caminhada. E eu espero que a gente siga aí por esse ano e outros mais, abordando, né, do ponto de vista da arte, da psicologia, do direito, da sociologia, das ciências humanas como um todo, essa problemática que não é só numérica, que não é só de índice matemático, que é a problemática do suicídio. Então, eu agradeço, né, a tua fala. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Quero só agradecer, né, ao convite, né, para a peça, agradecer, né, a você por essa conversa de hoje também. Nossa conversa é muito agradável sobre esse tema, acho que é fundamental, a gente tem que aproveitar e conversar mais, né, sobre esses temas, né, então, sei que vocês estão conversando com vários profissionais, eu acho super importante isso, fazer essa fala, essa conscientização, esse trabalho de vocês, muito bonito, e creio que deve continuar, né, e, digamos assim, continuar transformando em outras formas, né, então, né, outras formas aí que possa continuar falando do assunto, do tema, trazendo outros temas também que são importantes também para serem discutidos, né, fazem parte. Então, só agradecer mesmo, obrigada, e parabéns, né para você, parabéns para a equipe, para os atores também que se dedicaram, né, a essa peça, esse trabalho. Gratidão, Genéia. Valeu. A gente segue em conversas e também, né, com relação ao espetáculo, numa sequência que a gente espera nesse ano, que sejam de apresentações ligadas à universidade, que é um espaço que você habita, a Uniarp e as instituições aqui da nossa região, mas também aí a possibilidade de transformar os Solilóquios num projeto que habite o território da Amarp, dos municípios aí do Alto Vale não, do Alto do Rio do Peixe, né? E que são municípios, se a gente observa o IDH, né, os problemas sociais que habitam essa nossa região aqui, que tem um índice de desenvolvimento humano, então, para literalizar a sigla, né, IDH, a gente sabe que essa situação do suicídio, ela tem muita relação com esses problemas anteriores que você mencionou. Estou contigo, é família, é atenção, é prevenção, é uma escola mais voltada para um atendimento individualizado no sentido de perceber cada aluno que ali está. E não é uma sala, né, com 30, 40 alunos que são tratados assim absolutamente de maneira linear, igual, sem perceber o que cada um tem na casa, de onde vem e o que sofre, né, em termos de violação de direitos.
Parabéns pelo trabalho e uma ótima semana para vocês todos aí. Valeu. Obrigada, igualmente para você. Tchau, tchau. Tchau.